anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. Aleluia. Receba o som da tua igreja, que anseia te adorar, que anseia te adorar. Receba o som da tua noiva, que anseia o noivo ver, que anseia o noivo ver. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir o novo som. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. Aleluia! Abre os seus lábios e adore o Senhor, é o som do céu. Queremos teu fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. Queremos teu fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Queremos teu fogo, buscamos tua face. Não deixe o fogo se apagar. Vem encher esse lugar, vem tomar a direção, vem mostrar o teu poder em nossos corações. Eu já sinto o teu fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. É o som do céu, eu creio. Oh, aleluia! Derrama o teu fogo neste lugar, Pai. Oh, nós somos a tua igreja, Pai. Oh, aleluia! Enche a cada dia mais. Enche-nos do teu Espírito Santo, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia!
Glórias ao teu nome, Senhor. Nesse louvor nós vamos cantar agora, diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. E normalmente você pensa aquilo que você canta, né? E realmente você tem conseguido louvar ao Senhor sem se importar com as circunstâncias no momento desse? Se você não está conseguindo, faça agora. Faça a partir de agora. E louve ao Senhor, não importando as circunstâncias, porque Ele está cuidando de você, está cuidando de nós. Então abra os seus lábios e louve a Ele. Não se importe, somente adore ao Senhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas
teu nome, Senhor Jesus. Se você pode adorar, continue adorando mais um pouquinho aí na sua casa e aqui conosco. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de receber a tua adoração. Continue adorando, continue adorando. Você não saiu da sua casa, se colocou aqui de máscara para ficar somente cantando conosco. Adore a Ele em adoração, continue em adoração. E na sua casa continue adorando também. Consagramos todo o nosso ser. Você pode se consagrar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, Jesus. Deixe o Espírito Santo passar e tocar a sua vida, aquecer o seu coração nessa noite. Receba o renovo de Deus nessa noite. Aleluia. Adoramos o teu nome. Adore, igreja. Adore, igreja. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos a ti, Senhor. Consagramos as nossas casas, os nossos lares. Consagramos todo o nosso ser. Aleluia. Consagramos as nossas famílias a ti, Senhor. Consagramos o nosso país a ti, Senhor. Aleluia. Consagramos a nossa nação. Consagramos as autoridades, Senhor. Consagramos a ti, Espírito Santo. Consagramos a ti, Senhor Jesus. Toda a nação, todo o país, todo o mundo, em especial o nosso Brasil. Sara essa nação, Senhor. Te clamamos, o teu povo te clama. Sara a nossa nação, Senhor Jesus. Aleluia. Sara, Senhor. Por favor, sara a nossa nação. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem renovar o teu povo. Vem renovar o teu povo, Senhor. Oh, Jesus. Sara, Senhor, sara o teu povo. A ti, Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o teu santo nome, Jesus. Bendito é o teu santo nome. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, eu sou o pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane em Olaria. Você está acompanhando o nosso culto virtual. Como eu tenho anunciado, por 2 semanas nós estamos com a igreja fechada, nos reunindo apenas virtualmente, mas o Senhor está conosco em nossas casas, como está conosco na igreja, e eu quero começar a mensagem de hoje fazendo uma oração. Você pode fechar os olhos e orar comigo? Senhor, nós te agradecemos pela chegada do Natal, por esse ano que nós atravessamos, ao qual nós sobrevivemos a despeito das lutas, e pedimos que agora haja paz e tranquilidade em cada coração e no lugar onde essas pessoas estão, para receber uma palavra da parte de Ti e serem edificados. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Se você passou pelo menos parte da sua infância numa igreja evangélica, essa passagem deixou lembranças muito fortes na sua mente. Você provavelmente se lembra da escolinha, do departamento infantil, da tia que contava histórias para as crianças. A maioria das tias é tão boazinha, né? Lembra do lanchinho que as crianças faziam, e as crianças sempre adoram lanche, das brincadeiras no pátio, aquela garotada toda na igreja, algo tão importante numa época em que as famílias são pequenas, né? Nossos filhos na igreja acabam se comportando como se fossem primos.
Tem também aquele teatrinho, aquelas peças que as crianças fazem na igreja e que se vestem de profeta, de pastor, de ovelha. Talvez a sua mãe e a sua avó tenham uma daquelas famigerosas fotos de você caracterizada por uma peça, ela guarda e ela mostra para as pessoas. Isso faz parte de quem você é. Mas esse não é o legado mais importante da sua passagem pela igreja. Houve um dia, ainda jovem com certeza, em que você entendeu que era pecador e que precisava ser salvo por Jesus. Naquele dia o Espírito Santo tocou no seu coração e te chamou para a salvação. E você provavelmente aceitou. E desde o momento em que você confessou os seus pecados e aceitou Jesus como Salvador, mesmo sendo tão jovem, o Espírito Santo entrou em você e transformou você num filho de Deus e passou a testificar no seu coração. E desde então você chama Deus de Pai. O problema é que a gente cresce e crescendo faz escolhas. Para o jovem criado na igreja, a convivência social da escola e da faculdade parecem tão mais interessantes e desafiadores. As pessoas de fora da igreja desfrutam de uma liberdade sexual que é tão sedutora para um jovem com os hormônios à flor da pele. E, frequentemente, o professor mais legal, mais carismático é justamente aquele que desconstrói o cristianismo e a igreja evangélica. E assim muitos jovens se afastam do evangelho. Quem se afasta do evangelho constrói uma vida no mundo. Com o tempo, a maioria dos teus amigos não é cristão. Muitos deles têm uma visão bem contrária do cristianismo e você já começa a ter vergonha de discordar. Os seus relacionamentos amorosos são construídos com pessoas que não são da igreja. Às vezes são relacionamentos amorosos que a igreja jamais poderia aprovar. E você foi tirando da sua vida tudo que identificava você como cristão. Só ficou aquele testemunhozinho no fundo do seu coração. Mas você já não se manifesta mais. E aí chega o Natal, o nascimento de Jesus. Todas aquelas lembranças da sua família cristã, da sua infância na igreja, do Espírito Santo em você, e isso te deixa desassossegado. E eu quero aproveitar esse desassossego, esse conflito para falar de Deus para você e para falar de uma pessoa que fez uma trajetória igual à sua. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos homens a metade dos meus bens, aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Séculos antes, o reino de Judá foi invadido por uma nação estrangeira, os babilônicos, e o povo foi levado cativo para morar na Mesopotâmia. Era uma terra mais rica e mais desenvolvida, e as pessoas que não tinham muito vínculo religioso acabaram se deixando absorver pela cultura local. Mas os judeus fiéis continuaram desejando voltar para casa e mantiveram a sua fé. E aí veio, depois do Império Babilônico, o Império Persa, que permitiu que os exilados voltassem, e a maioria dos judeus preferiu ficar onde estava. Eles estavam bem estabelecidos, eram nações desenvolvidas, eles tinham uma vida confortável, mas muitos judeus voltaram para casa na esperança de que um dia o reino de Judá seria restabelecido. De um modo geral, o povo da Judéia era bem religioso, porque os não religiosos não tinham nem motivo para voltar, não é mesmo? Havia sinagogas espalhadas por toda a nação, onde eles se reuniam semanalmente para ler as Escrituras, orar juntos.
Eles viviam em geral em pequenas aldeias e cidades, onde a maioria das pessoas era de judeus, e eles fortaleciam a fé uns aos outros. Havia uma comunidade que se abraçava, mais ou menos como a igreja evangélica, e todos esperavam a vinda do Messias, um grande rei semelhante a Davi, que deveria restaurar a grandeza de Israel. Então Israel seria grande novamente. Infelizmente, Israel fica na passagem do corredor que liga a Europa, a Ásia e a África. Então toda a potência que se levantava precisava controlar aquela região para estabelecer a sua hegemonia. Depois dos babilônios, eles eram dominados pelos persas, depois dos persas pelos gregos, e finalmente chegaram os romanos, que dominavam o mundo na época de Jesus. De todos os povos que dominavam o mundo, os romanos eram particularmente brutais. Eles dominavam pela força e intimidavam pelo medo. Eles estabeleciam a paz e permitiam os negócios entre os países, mas através de um alto preço. Os impostos eram caríssimos. Sugavam a riqueza das nações, e quem não pagava os impostos perdia os seus bens. Depois os seus filhos eram tomados e vendidos como escravos, e por fim o próprio devedor era devido como escravo. Não havia opção, além de pagar os impostos, custasse o que custasse. E os romanos tinham por costume contratar pessoas dos próprios povos dominados para cobrar impostos para eles. Eles entendiam que os locais conheciam melhor a cultura local, então serviam melhor aos seus propósitos. Esses cobradores de impostos normalmente tinham uma cota, eles tinham uma meta de receita para a sua região, e o que passasse disso era a remuneração deles. Sempre sobrava um bom dinheiro. Comprar impostos para os romanos era uma maneira relativamente simples de enriquecer, mas nem todos se contentavam com a sua parte. E muitos cobradores de impostos cobravam dos cidadãos a mais do que eles deviam, para com isso aumentar o seu lucro. Cobradores de impostos em geral eram odiados, mas o povo judeu odiava ainda mais e considerava cobradores de impostos para os romanos o pior tipo de pecadores que havia. Em primeiro lugar, porque eles estavam ajudando um povo estrangeiro, brutal e pagão, a explorar o povo de Deus. Em segundo lugar, porque os romanos eram considerados imundos pela religião judaica. Primeiro, porque eram idólatras. Segundo, porque tinham todo tipo de relação sexual pecaminosa à luz de Deus. Terceiro, porque também não guardavam a lei judaica quanto ao alimento e comiam tudo que os judeus consideravam imundo. E cobradores de impostos viviam em contato com os romanos, então viviam imundos. E para completar, como a gente já falou, muitos cobravam mais do que era devido e eram considerados ladrões. Então, eu tive que explicar tudo isso para você entender que Zaqueu fez uma escolha. Ele era um homem de baixa estatura, que nasceu de uma nação pequena e dominada, de uma nação pobre. Ele não podia fazer nada para libertar o seu povo do domínio romano. Era algo inexorável. Mas ele podia melhorar a própria vida. Zaqueu era um homem inteligente, competente, e cobrando imposto ele ficaria rico. Esse era o bônus. Mas havia o ônus. Zaqueu sabia que quando passasse para o lado dos romanos e começasse a cobrar impostos para ele, ele seria odiado por seu povo. Ele se tornaria uma vergonha para sua família, provavelmente a própria família o rejeitaria, se não fossem todos cobradores de impostos. Zaqueu não seria mais bem-vindo na sinagoga, porque ele era um pecador e a presença dele contaminava o ambiente, segundo a visão das pessoas. Ele não seria mais bem-vindo no templo, porque ele mal era considerado judeu. Aliás, os judeus odiavam os traidores mais que os próprios romanos, porque os romanos eram pagãos fazendo coisa de pagão, mas o judeu que dava as costas à aliança para se aliar aos pagãos era pior que o pagão. E Zaqueu teve coragem de fazer essa escolha. Ele falou, olha, é mais importante, já que eu não posso mudar o mundo, eu vou mudar a minha vida, eu vou viver bem. E seja o que Deus quiser. Isso mostra o quanto o dinheiro e o bem-estar pessoal era importante para ele. Pessoas como Zaqueu costumam ser muito práticas. Pessoas que enriquecem, pessoas que fazem escolhas antipáticas, mas que lhes beneficiam, costumam ser muito práticas. Por exemplo, ele sabia que se explodisse uma revolta contra os romanos, eles seriam o primeiro a ser morto. Mas ele avaliou e falou, não tem muita chance de se revoltar contra os romanos. E ele foi tão bem na carreira de cobrador de impostos que ele se tornou chefe da cidade. Ele era o chefe dos cobradores de impostos da cidade de Jericó, onde Jesus estava. Ele chegou lá. Só que o coração dele pesou.
Não havia como se afastar do seu povo sem se afastar do seu Deus. Ele não podia rezar na sinagoga, ele podia até que talvez comprar uma cópia da Bíblia, mas ele podia ler sozinho, que graça que tinha. Ele não podia ir ao templo, ele não podia mais sentir a presença de Deus como os outros judeus sentiam no templo, nas orações. Ele se sentia alijado da sua fé e do seu povo e não sabia mais como voltar. Ele estava sentado em cima de uma fortuna, comprometida com os estrangeiros, e o seu povo não queria de volta. O que ele ia fazer? Mas aí Zaqueu ouviu falar a respeito de Jesus. Qualquer rabino de respeito evitaria a companhia de um publicano, não é mesmo? Ele não se misturaria com alguém considerado imundo como Zaqueu. Mas a fama de Jesus era de ser diferente, de ir ao encontro dos pecadores, de ir ao encontro das pessoas que a sociedade rejeitava, de não ter medo nem de tocar em leprosos. Então, além de pregar como ninguém pregava, fazer milagres como ninguém fazia, Jesus trazia uma mensagem de reconciliação, de aceitação por Deus, e isso deu esperança. E onde Jesus, àquela altura do ministério, onde Jesus ia, uma multidão se reunia, e Jesus estava atravessando a cidade, uma multidão ao redor dele. E aí vamos ser práticos, não era seguro uma pessoa pequena e odiada como Zaqueu se misturar com a multidão. Ele podia não sair vivo do meio da multidão, alguém podia ter uma faca no bolso e resolver usar, ele era um publicano. Então Zaqueu fez o que ele podia fazer para enxergar Jesus. Ele subiu numa árvore e olhou Jesus de cima da árvore. E o mais impressionante é que Jesus olhou de volta. E Jesus falou: Zaqueu, desce. Hoje eu vou me hospedar na sua casa. Nenhum judeu religioso entraria na casa de um publicano ou de um pecador. Isso significaria se contaminar com ele. Mas Jesus não tinha medo. Jesus não era contaminado pelo pecado, ele santificava o pecador. E Jesus então acolheu Zaqueu. Ele enxergou o desejo de retorno de Zaqueu. E Zaqueu respondeu na hora, com duas atitudes que mostram que ele queria mudança. A primeira, ele falou: hoje eu vou doar metade dos meus bens para os pobres. Zaqueu era cobrador de impostos. Era o mais perto de um contador que a gente podia chegar naquela época. Ele era um homem de números. Ele sabia a conta que ele estava fazendo. Ele doou metade da sua fortuna. Por quê? Porque foi por dinheiro que ele abandonou a sua fé. O dinheiro era uma fortaleza na vida dele. Era aquilo que o diabo usava para controlar a vida dele e mantê-lo longe de Deus. Ele falou: chega. A partir de hoje o dinheiro não manda mais em mim. Ele continuou rico. Mas ele mostrou para o dinheiro que o dinheiro não mandava dele. Ele doou metade. Continuou rico. Segundo gesto de Zaqueu, ele falou: se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E deixa eu te falar uma coisa: se ele fosse ladrão, ele não poderia doar metade do que ele tem e ainda restituir 4 vezes a quem ele lesou. Ele cobrava o que era devido, segundo a lei romana. Mas ele falou: olha, se eu lesei alguém, eu vou reparar. Porque não há arrependimento sem reparação. Se você lesou alguém e se arrepende, você tem que reparar o seu erro. E diante da atitude de Zaqueu, Jesus faz 3 declarações muito fortes. Em primeiro, hoje a salvação entrou nessa casa. A mensagem de Jesus é clara. Basta você crer nele e se arrepender para que os seus pecados sejam perdoados. Deus não espera mais que isso de você. Arrependimento e fé. Hoje, se você se arrepender dos seus pecados e crer, eles serão perdoados e Deus aceitará você de volta. Segunda declaração de Jesus: esse é verdadeiramente um filho de Abraão. Para a maioria dos judeus, ser filho de Abraão era uma questão de sangue, de descendência. Mas o Novo Testamento ensina que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Quem crê é filho de Abraão. Zaqueu tinha sido rejeitado pelo seu povo, pela escolha que fez. E agora Jesus o trazia de volta e falou: você está debaixo da aliança de Abraão de novo, dessa vez pela fé. O que te coloca debaixo da aliança é a tua fé. A tua trajetória para longe de Deus não te impede de voltar. E aí a terceira declaração não é a respeito de Zaqueu, mas a respeito do próprio Jesus. Eu vim para buscar e salvar o perdido. Jesus não veio para condenar os pecadores, ele veio para salvá-los. E agora eu saio de Zaqueu e volto para você. Eu não sei quais foram as escolhas que você fez que te levaram para longe de Deus. Mas Deus está perto de você. Jesus está olhando para você e está dizendo: desce daí, volta. Quebra as barreiras, as cadeias que te prendem longe do Evangelho. Desfaz compromissos. Sacrifica o seu dinheiro se for preciso. Rompa relacionamento se for necessário. Porque tudo aqui vai passar. Mas o céu é para sempre. A minha aliança é eterna. Talvez você precise fazer como Zaqueu, quebrar suas fortalezas, abrir mão daquilo que te prende. E eu quero te dizer que vale a pena.
é Natal. É tempo de celebrar o nascimento de Jesus, a passagem do Filho de Deus aqui na terra. Também é tempo de voltar. Volta. Não importa se as pessoas vão te julgar ou não. A igreja continua cheia de fariseus, mas Jesus continua dizendo: eu vim para buscar e salvar os perdidos. Não importa os erros que você cometeu no mundo. Deus só está esperando o seu arrependimento e a sua fé para te perdoar e te receber de volta. Fecha os olhos comigo e faz uma oração. Rompendo os compromissos com o mundo e se comprometendo a voltar para Deus. Coloque o seu compromisso diante de Deus agora, eu quero orar por você. Deus abençoa as pessoas que querem voltar com coragem de dizer não ao mundo e dizer sim ao Senhor e de voltar. Eu os abençoo com coragem para voltar. Estende as tuas mãos sobre ele, ó Deus, que eles tenham coragem de dizer não ao mundo, que eles tenham coragem de dizer não aos constrangimentos, que eles tenham coragem de dizer não às pessoas e te abraçar e dizer: entre Deus e o mundo eu fico com Deus. Ó Deus, envia os teus anjos e dê a ele coragem de fazer essa ruptura e de tomar essa posição e de assumir um relacionamento contigo pelo resto da vida. Que eles façam como Zaqueu, que quebrem as fortalezas e que tomem posição ao lado de Deus. Ó Deus, entra na vida deles agora, quebra os laços, destrói as fortalezas. Ó Deus, e traz de volta aquilo que é seu, eu oro em nome de Jesus. Agora eu quero pregar para você que nunca fez essa oração e nunca teve essa aliança com Deus. A salvação está disponível a todos os homens, mas só aqueles que se comprometem. Faz uma oração agora, se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como Salvador. E a partir de hoje, você vai se tornar um filho de Deus. Tenha coragem, faça essa oração comigo, repita comigo: Senhor Jesus, eu confesso que eu sou um pecador, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar pelos meus pecados. E eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Deus, eu estendo as mãos sobre essas vidas agora, declaro que os pecados deles estão perdoados. Peço que o sangue de Jesus seja derramado sobre eles e que o Espírito Santo agora sopre dentro deles, regenerando-os e transformando-os em filhos de Deus. Eu te oro em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor. Depois daqui do culto transmitido online, eu vou estar no Facebook da igreja, recebendo pedidos de oração e orando pelas pessoas. Mas eu quero orar por você também online. Essa mensagem vai ficar na internet, talvez você não possa entrar depois. Coloque a sua necessidade diante de Deus. Eu vou orar por cura para as enfermidades. Eu vou orar para a solução de problemas. Mas se você está assistindo ao vivo, não deixa de entrar online. A gente vai estar lá, recebendo pedidos de oração e orando pelas pessoas. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu clamo agora pelos enfermos, ó Deus. Existem vários enfermos. Nós te agradecemos pelos que já foram curados, pelos que já foram libertos, mas agora nós colocamos diante de Ti aqueles que estão enfermos agora, aqueles que estão não apenas com Covid, mas com toda sorte de enfermidades. Repreendemos toda infecção em nome de Jesus, todo tumor, ó Deus, toda enfermidade crônica nos ossos, na coluna, toda dor. Ó Deus, cobre com o sangue de Jesus agora, envia os Teus anjos aos lares, trazendo cura, Senhor, eu te oro em nome de Jesus. Deus, eu te clamo por aqueles que estão aflitos, com necessidades financeiras, com falta de trabalho, com falta de emprego. Deus, estende a mão. Tem misericórdia, Deus, e abençoa os desempregados, aqueles que estão com dificuldades no negócio, aqueles que estão tentando fechar ou passar os seus negócios e não conseguem, aqueles que estão lutando para começar um novo negócio. Estende a tua mão agora com prosperidade e bênção. Ó Deus, que caia pão do céu e que jorre água da rocha, mas que teus filhos sejam sustentados nesse deserto. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Agora dá-nos, Pai, uma semana de bênção e de vitória na sua presença, cobertos por teu sangue, guardados de todo o mal. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo salvo, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Tenham uma semana de vitória e de paz.